Olá, boa noite, eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de quinta-feira, com mais um Quinta com a Palavra, com mais uma reflexão sobre o livro de Provérbios, hoje começando a leitura e as reflexões, as considerações do capítulo 21, e eu convido você a gente meditar, aprender e compreender a palavra do Senhor com os versos que estão no livro de Provérbios, capítulo 21, versos de 1 a 5. E o nome desse vídeo é Obedecer é melhor do que sacrificar, e você já vai descobrir por quê. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, se não tiver com ela fisicamente ou online, não tem problema, a gente faz as leituras, as considerações devidas aqui, como nós sempre fazemos, nas reflexões, e que assim esse possa ser um tempo de bênção para você nessa noite. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo 21, verso 1 diz assim: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. O Senhor, ele tem o coração de todos os homens em suas mãos, porque nós sabemos que do Senhor são todas as coisas, Mas aqueles que estão em posição de liderança, aqueles que estão, por exemplo, como um rei, eles são naturalmente destacados, eles estão naturalmente numa posição de evidência. E para esses parece que é muito mais difícil mudar o coração deles, Parece que eles são mais obstinados, mais determinados, seja por causa da sua posição de importância, seja por causa dos desejos, da percepção que eles têm de si mesmos, da sua grandeza, enfim. E são normalmente estes que estão em posição de liderança, ou inclusive como reis, eles são levados muitas vezes por impulsividade para algum tipo de comportamento ou direção a que eles já estão naturalmente inclinados, E o Senhor, ele tem, além de possuir o coração daqueles, ele também direciona, mesmo aqueles que estão com essa tendência de serem inclinados aos seus próprios prazeres, a agir impulsivamente conforme os seus desejos. O Senhor, ele tem a plena capacidade, assim como ele despertou, como diz a palavra de Deus, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para convidar os judeus a reconstruir o templo, que está lá no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 a 4, ele também consegue direcionar esses que podem ser até considerados como os corações de reis, que são maus, Ele consegue direcionar para cumprir, para que seja feita a vontade dele, como está no livro de Apocalipse, no seu capítulo 17, verso 17, que diz: Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. A vontade do Senhor, ela é e sempre será soberana sobre todas as coisas. Ninguém pode frustrar os desígnios do Senhor, O mesmo Deus que dá um leito, por exemplo, a cada rio, Ele também pode inclinar o coração de um rei segundo a vontade e o cumprimento da santa e perfeita palavra dele. Ninguém há que seja imune ao poder, à graça e à glória de Deus. Então não há rei ou liderança que seja imune a ser direcionado, veja, não é influenciado, é direcionado à vontade do Senhor. O verso 2 diz ainda que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor é que sonda os corações. E Provérbios, ali em Provérbios 14, capítulo 14, verso 12, fala pra gente que há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte, da morte. Provérbios, ainda em seu capítulo 16, verso 2, vem falar que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor é que pesa o espírito. Em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 20, verso 24, diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? E ainda no livro de Provérbios, no capítulo 24, verso 12, fala: Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? E também em Lucas, capítulo 16, verso 15, disse-lhes: Vós sois os que vos justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os seus corações,
porque o que entre os homens é elevado perante Deus é a abominação. É um aviso, é um alerta, né? É um semáforo, um outdoor piscante do céu na palavra de Deus para alertar a gente de que o que a gente percebe com os nossos próprios olhos como um bom caminho, né? Na verdade, pensemos duas vezes, porque nós não enxergamos plenamente a verdade a não ser através da palavra do Senhor, a não ser através dos valores e do padrão dos céus. Então, é um aviso bem grande para que a gente não se engane, não se auto-engane, não se iluda com as nossas percepções que nós temos de nós mesmos, porque nós sempre vamos achar que nós somos melhores do que nós verdadeiramente somos. E nós sempre vamos achar que os outros são piores do que eles realmente são. É da carne, é da natureza humana, né? Então, é um alerta para que a gente não se auto-engane e que a gente não tenha essa autocomplacência, pode dizer assim, né? Essa autopiedade, esse pensamento de se auto-elevar, de se auto-perdoar sempre, de se auto-justificar, pensando que os nossos próprios pensamentos, caminhos e entendimentos são sempre os corretos e os melhores. Falando assim parece até ingênuo, né? A gente achar que a gente sempre tá certo. Mas nas nossas rotinas você pode perceber que a gente tem essa visão de protagonismo, né? O mundo conforme os nossos olhos, mas o chamado do Evangelho é para que nós vejamos o mundo conforme os olhos do Senhor. E aí nós percebemos quão distantes nós estamos naturalmente de enxergar as coisas conforme olhamos, como o Senhor vê as coisas e enxerga as coisas, e como a verdade descortina as coisas. Essa é a reflexão desse versículo. E o versículo 13 ele fala assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 22, fala assim: porém Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Provérbios, no seu capítulo 15, verso 8, fala que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. Isaías, em seu capítulo 1, verso 11, fala que do que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros e nem de cordeiros e nem de bodes. Oséias, em seu capítulo 6, verso 6, diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Em Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8, diz: agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Veja, no Antigo Testamento existia um protocolo, existia uma liturgia, existia toda uma regra para que toda aquela transgressão ela fosse apresentada diante do Senhor. O formato de arrependimento era de levar esse sacrifício perante o Senhor em público para mostrar quais foram as transgressões cometidas e assim sacrificar. Mas o Senhor ele nunca teve interesse em quantidade de sacrifício nem na natureza daquilo que estava sendo sacrificado naquele momento. E assim não muda, a mesma coisa é agora. Ele não tem interesse no sacrifício cerimonial, na liturgia do arrependimento, mas ele tem interesse e ele se agrada de que nós busquemos contentamento nele, de que nós busquemos a retidão nele, de que nós busquemos verdadeiramente praticar a verdade, a justiça e a integridade, praticando a palavra dele. Esse é o interesse do Senhor. Veja, nós não somos imunes à falha, não existe super crente, não existe santo completo na terra, não existe alguém que não vá pecar todos os dias, mas é do interesse do Senhor não aquilo que você está disposto, né, a ali sacrificar diante dele, sim o seu desejo maior de estar diante dele, de estar em comunhão com ele, consequentemente com a igreja, e estar todos os dias buscando ser mais nele do que você mesmo.
invariavelmente a gente vai acabar sacrificando algumas coisas, né? Mas não é o gesto maior do sacrifício que vai nos tornar mais próximos de Deus, e sim a necessidade de estar com Ele e abrir mão das coisas que são necessárias. Veja, é como uma reflexão que eu li enquanto eu estava meditando e refletindo nesse vídeo nessa noite, né? Os valores morais, o padrão moral do céu, ele não é o fim, não é o objetivo, o fim você se tornar santo, puro e perfeito, né? Mas são os meios, os preceitos positivos, a palavra da verdade, ela é o meio, e ambos têm que ser obedecidos, tanto o caminho a ser percorrido em santidade junto com o Senhor, obedecendo a palavra e observando a palavra, quanto tornar-se moralmente aprovado diante do Senhor. Então, o fim é tão importante quanto o meio, nenhum dos dois se substituem, então não tem valor substituir agir com santidade do que se tornar santo, né? Se tornar consagrado, se tornar próximo, íntimo, num relacionamento sincero com o Senhor. É uma das reflexões que a gente pode ter nesse verso, mas é da importância, a importância de nós sermos mais dentro do Senhor, buscarmos mais conhecimento dentro do Senhor, praticando a justiça do Senhor, né? E não nos apegando tanto naquilo que nós precisamos renunciar. A renúncia vem quando nós estamos, naturalmente, quando nós estamos profundamente ligados com o Senhor. Quando você tem necessidade de Jesus, você abre mão de muita coisa que a sociedade, a terra e a vida te oferece, porque mais importante é o relacionamento com o Senhor Jesus e tudo aquilo que vem dos céus do que todas as outras coisas que a terra podem oferecer. No verso 4 diz assim: olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecados. Em Provérbios, no capítulo 6, nos versos 16 a 19, declara 6 coisas, né, que o Senhor odeia, e a última coisa, a sétima coisa que o Senhor abomina. E diz assim: estas são as 6 coisas que o Senhor odeia, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos que são perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. E essa lavoura dos perversos, dos ímpios, né, se refere muito ao orgulho que eles cultivam, que gera um pecado como fruto. Então, é o orgulho que eles cultivam da sua prosperidade material, da sua beleza, da sua força, dos seus filhos, de tudo isso e mais algumas outras coisas formam o que é uma base para o orgulho, né? Mas a palavra do Senhor vem ali em Oséias, no capítulo 10, verso 12, dizer: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Provérbios, ainda em capítulo 10, verso 16, fala que a obra do justo conduz à vida e o fruto do perverso ao pecado. E Jeremias, capítulo 4, verso 3, fala também: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. E a importância de que nós não levantemos jamais, como se fosse uma dificuldade, o caminho de santidade com o Senhor, um caminho de busca, né, de verdadeira vida, de verdadeiro relacionamento, de verdadeiro caminho para a salvação com o Senhor. Nós não podemos usar a desculpa da facilidade do pecado para pecar, né? Porque se a gente for parar para pensar verdadeiramente, pecar, né, fazer todas as coisas conforme os padrões do mundo é tão trabalhoso, se a gente for comparar, quanto um agricultor que trabalha na terra, no seu campo o dia inteiro, né? Então não é uma desculpa que é plausível não estar num caminho com o Senhor, porque há dificuldade no caminho com o Senhor, mas muito mais dificuldade há também no caminho sem o Senhor, um caminho que não conduz para a vida. E o verso 5, que é o nosso último verso dessa noite, diz que os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. Em Provérbios capítulo 10, verso 4, fala que o que trabalha com mão displicente empobrece,
mas a mão dos diligentes enriquece. E Provérbios 13:4 diz que a alma do preguiçoso deseja coisa alguma, nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta, né? Existe um pensamento, uma reflexão que diz que a gente não tem que medir a agilidade do tempo pelo tempo que passa, não tem que medir a agilidade pelo tempo que se passa, mas pelo avanço das coisas trabalhadas, do avanço do trabalho. E uma outra reflexão de um homem sábio costuma dizer que quando ele via, né, os homens se apressarem para terminar alguma tarefa, algum trabalho, ele dizia: espera um pouco para que a gente possa terminar mais cedo. E é a reflexão que eu trago nessa noite, até como uma forma de encerramento, né? Para lembrar o que a palavra do Senhor em Hebreus fala, né? Escolher um bom tempo é economizar tempo. E a palavra traz essa reflexão em Hebreus porque diz para a gente correr não com pressa, mas com paciência a corrida que nos está proposta. A passagem está lá em Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que a carreira que nos está proposta é essa que está lá em Romanos capítulo 2, verso 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. O Senhor, Ele nos chama para um caminho árduo, de muitas dificuldades, de muitas escolhas, de muitas renúncias, né? Mas é um caminho de prosperidade de fé. É um caminho de salvação e é um caminho de vida eterna. E esse caminho não é um caminho que se faz pelo passar dos anos, mas ele é um caminho que dia após dia nós muito assemelhamos quando nós falamos na vida do Evangelho, nós falamos da longa maratona, né? É como se fosse uma longa maratona, porque na verdade é um dia a dia de perseverança. E em todos esses dias o Senhor nos fortalece, nos habilita e nos capacita. Se nós estamos desejando estar com Ele, Ele renova as nossas forças para que assim nós permaneçamos com Ele. Se nós não o rejeitamos, assim Ele nos fortalece, nos direciona, nos inspira para que cada vez mais nós estejamos com Ele. E as lutas do hoje, que parecem extremamente insuportáveis, dia após dia, elas vão deixando de ter essa proporção. Elas continuam sendo dificuldades e tribulações, mas dia após dia, confiando no Senhor, elas ficam mais, não digo fáceis, porque há muitos desafios nessa terra, mas elas não ficam tão poderosas sobre nós, tão angustiantes sobre nós, porque maior é a nossa confiança do que o nosso medo de todas as batalhas que nós travamos. Então, essas são as reflexões nessa noite. Espero que essa palavra tenha sido bênção para você e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira trarei mais uma palavra, uma reflexão de mais 5 versos do capítulo 21 de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.